mesmo link, viu? Estamos ao vivo, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com meu amigo Jefferson Quaresma, um cara que é expert em osteopatia, quiropraxia, fisioterapeuta da nossa cidade de Esperantina, e hoje nós vamos bater um papo legal sobre saúde, empreendedorismo, finanças, sobre as nossas dificuldades, as nossas conquistas, como mudar a mentalidade de uma pessoa que é escrava, de uma pessoa que ela está totalmente parada para entrar em movimento, porque todas as coisas hoje elas estão em movimento, todas. E o que nós podemos entender? Que as pessoas elas estão num estado como se estivessem dormindo. Então, hoje nós vamos despertar para isso. Por isso que eu fiz esse convite especial para o meu amigo. Seja bem-vindo, boa noite. Fico muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite. E eu espero que hoje nós possamos contribuir muito para abrir a mente das pessoas, trazer clareza, trazer entendimento sobre a importância da saúde, né, nesse meio tão parado que as pessoas vivem. Então eu quero que você fale quem você é, fale o que você faz, e vamos começar esse bate-papo legal aí. Boa noite, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Como eu estava conversando antes de começar o podcast, isso é uma iniciativa maravilhosa que já era para acontecer há muito tempo, né? Então, as pessoas, principalmente a Esperantina, tem muitos profissionais muito bons em várias áreas, mas as pessoas não conhecem, né? E aí é interessante essa iniciativa do Luiz Henrique, da equipe dele, ficou show de bola, parabéns. Eu trabalho com quiropraxia, osteopatia. Quiropraxia veio primeiro, desde 2010, até antes de eu me formar, mas eu não cobrava na área, né? Só atendia. Foi como quando eu terminei a formação, o professor falou assim: agora estrala em todo mundo. E aí, para você ter prática, realmente você faz em vizinho, em todo mundo. E desde aí eu nunca mais parei, em 2010, trabalhar com essa área. Trabalhei inicialmente aqui, montei a Esperantina, a primeira turma de Pilates, na Academia da Estela, na época. E eu lembro até hoje, foi dia 22 de novembro de 2011. Iniciei com Pilates. E logo depois de depois, 6 meses, fui chamado para trabalhar em Teresina, já para dar aula dessa questão também. E desde então, já ministrei 3 cursos de Pilates. A maioria dos cursos bons duram 6 meses. E analisando, trabalhando para os outros, eu ia analisando como é que monta um trabalho, né? Como é que monta uma empresa. E aí, quando eu montei a minha em 2014, descobri que não sabia de nada. Que a gente tem muito achismo em observar as pessoas e quando entra realmente esquece. Estava com toda a estrutura pronta, mas não tinha divulgação, né? Não adianta você ter um ambiente todo adequado, muito bem capacitado para receber as pessoas, você ser um bom profissional, mas não tinha divulgação, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E no início eu lembro que ele tinha que eu não acredito em concorrência sobre serviço. E uma história bem interessante. As pessoas passavam e perguntavam onde era a clínica dos médicos aqui da cidade, né? Até imagino. Onde é a clínica do Dr. Lisboa, onde é a clínica do Dr. Sampaio, do Dr. Frank, que eles passavam na porta. Eu não tinha porta de vidro. Eu estava tomando meu velho querido café e eu puxava a pessoa para dentro. Ei, o que é o problema? Não, eu quero saber onde é a clínica do doutor. Não, eu quero saber o que é o seu problema. Eu meio que me metia na vida da pessoa para poder. Não, é porque uma filha minha tinha uma perna mais curta. Olha, possivelmente é comigo, não vai precisar usar palmilha. A gente regula o quadril, o joelho e pronto. É mesmo? Pois eu trago amanhã. E aí, gradativamente, do boca a boca, eu fui conquistando meus clientes, graças a Deus.
e hoje eu não dou a conta. Mas é assim mesmo, todo início ele sofre assim uma falta de conscientização das pessoas em ter a confiança no profissional e às vezes nem sabe o que o profissional faz. E pelo simples fato de nós termos já nascido na cidade, ter visto nós crianças e crescer e não ser doutor, porque às vezes a pessoa só bota fé em doutor, né? Não sabe nem o que é doutor, né? Confunde doutor com médico e termina não tendo essa confiança. Mas o fato das pessoas irem sendo atendidas e sentindo o atendimento que realmente é eficaz, isso realmente vai passando, né, de um para o outro até chegar numa grande escala de clientes. Mas como todo início de empreendimento é difícil, assim, me fala qual foi seu maior desafio no início quando você decidiu deixar de trabalhar em outras empresas e decidir colocar o seu próprio negócio a fim de ajudar pessoas, né? Porque nós sabemos que hoje o empreendimento ele não só é para você, vamos dizer, sustentar a sua família. O empreendimento não é só para você custear suas despesas. O empreendimento, de fato, aquele empreendimento real, é para você servir pessoas, ajudar pessoas, resolver o problema delas de forma responsável, com qualidade. Então, tudo isso leva tempo e dedicação. Então, qual foi assim os maiores medos, o que você mais sentiu, o que te motivou a sair lá do funcionário e abrir seu próprio negócio nessa área da saúde? A primeira coisa que eu acho que todo funcionário acha que o patrão ganha mais do que ele. Né? É verdade. Aí ele disse, eu quero ser patrão. E aí quando eu migrei de Teresina para cá, para enfim ser patrão, eu vim com dificuldades. Eu trabalhava numa clínica, onde nessa clínica eu ganhava muito bem, mas fui demitido e aí encontrei dificuldades enormes, mas como Deus é tão maravilhoso e o trabalho da gente faz diferença, uma médica colocou uma clínica, montou do nada, do zero, para trabalhar com ela e a filha dela. Eu me sinto muito grato, muito obrigado mesmo por ela ter feito isso. E aí o fato de eu começar nessa clínica do zero e tudo, eu percebi que eu conseguiria colocar uma para mim. Eu não tinha capital para isso, mas eu tinha muita força de vontade e, graças a Deus, saúde. E saúde entre aspas, porque no último mês trabalhando nessa clínica, eu gostava de me desafiar, eu estava fazendo um exercício avançado de yoga, que é para fazer no chão, e eu fiz em cima de um aparelho. E aí eu caí desse aparelho, batendo a cabeça e ficando de cabeça para baixo por algum tempo, onde eu perdi a fala, a visão e me senti muito mal. Aí quando foi retornando, eu percebi que tinha me machucado grave, né? Não sangrou nem nada, só inchou um pouco a testa, mas a dor no pescoço era muito grande. Como eu sou especialista nisso, eu sabia que possivelmente eu tinha adquirido um hernia de disco naquele momento. Foi uma pancada muito grande. E realmente eu estava certo. E nisso eu migrei para Esperantinas, devendo 2 bancos, porque quando eu saí de uma clínica que eu estava ganhando muito bem, a outra clínica ainda estava iniciando. E eu não tinha mais capital para montar um negócio. E aí eu fui montando na raça mesmo e com a ajuda dos meus pais, graças a Deus. Sendo que durante o mês de agosto de 2014, mês de julho primeiro, eu vim toda semana, 2 vezes por semana eu vinha para Esperantina de moto. De Teresina para cá é 180 quilômetros, né? 182, com minha esposa. E aí, essa era uma dificuldade tremenda, porque eu sentia muita dor no pescoço. Quem geralmente tem hernia de disco pode sentir todas essas coisas no pescoço, na cervical, ou algumas. Mas como eu forçava, era obrigado a forçar, tá? Começando um novo empreendimento, você tem que se dedicar mesmo. Eu sentia muita dor no pescoço, muita dor de cabeça. Nem que quando eu sofri um acidente que quebrei a cabeça, eu não senti. Palpitação no coração e dormência nas mãos. E tudo isso associado só a esse acidente que gerou essa hérnia. Quer dizer que uma hérnia no pescoço é capaz de dar todos esses sintomas? Com certeza. Ela, além
Na maioria das pessoas nem sabem que o que geralmente causa problemas de AVC é uma hérnia na cervical. Ou uma hérnia ou um deslocamento do eixo do pescoço, dos ossos do pescoço, comprimindo as principais artérias. E aí a cabeça não funciona. E aí, sentindo tudo isso, eu fui para a academia da Estela novamente. Estava com quase 9 anos que não praticava musculação. Mas eu fui para quê? Para ser visto, já que eu não fiz propaganda da minha clínica, que estava iniciando, para o pessoal perguntar, e aí, você está de novo na cidade? Estou, bom, tem uma clínica aqui perto, para o pessoal começar a conhecer o trabalho. Lembro até hoje que eu peguei 2 quilinhos e estava fazendo elevação lateral. E meu braço caiu com o peso. Parei de treinar e fui para casa. No dia seguinte, eu aceitei a provocação de uma pessoa para botar bastante peso no agachamento e fui, fiz. Quando terminou o agachamento, eu comecei a me sentir mal. Na minha graduação, eu estudei muito sobre a minha graduação, minha monografia em cima de AVC. Então, eu estudei bastante sobre isso. Então, o que acontece? Eu comecei a sentir uma sensação de sufocamento, ânsia de vômito e uma tensão muito grande na cabeça, com leve dormência no corpo. Geralmente, isso é ou um AVC ou você está tendo um AIT, que é um acidente isquêmico transitório. Até então, não está. Quando eu fui para o banheiro, tentei vomitar, que eu não consegui, eu percebi que já estava tendo um AVC. E aí, só consegui sair, já dei com a mão para minha esposa, ela percebeu que eu estava passando mal, e já caí, e já não me lembro de quase nada. Mas eu estava tão feliz por ter conseguido meu novo empreendimento, né? Estava com uma mulher que eu amo e admiro. E minha filha estava saudável, só tinha uma filha nessa época, né? Eu lembro muito bem que eu queria montar apenas um estúdio de Pilates. Eu li um livro interessante chamado O Rinoceronte, que nesse livro ele falou assim: pare o que você está fazendo e coloque a data do que você quer conquistar. E eu coloquei, em agosto de 2014, eu queria ser um bem-sucedido dono de um estúdio de Pilates. Eu não consegui isso. Eu consegui uma clínica com osteopatia, um estúdio de Pilates, ser supervisor da Herbalife e estava muito bem, obrigado. Então, dedicação é tudo. E no momento que eu estava passando mal, eu conversei com Deus, agradecendo por tudo que já tinha acontecido. Sabe, Luizinho, que eu sabia que ia morrer. Além de ser minha especialidade, quer dizer que um AVC, na maioria das vezes, pode ser interrompido se você fizer manobras cervicais? Pode sim. Então, isso as pessoas não sabem, né? Elas só se submetem a medicamento. O medicamento, como o pessoal chama, afinar o sangue, tudo bem. Mas o que geralmente o pessoal associa AVC à pressão do coração, não tem nada a ver. Então, eu sabia que ia morrer pelo seguinte: não ia ter ninguém com essa habilidade de saber o que estava acontecendo comigo, já que eu estava saindo de uma academia passando mal. Os médicos da cidade iam pensar o quê? É um ataque de hipoglicemia. Eu não sou idiota para treinar com fome, né? Mas só que daí para saber eu já tinha morrido. Então eu deitado, estava bem calmo, mas eu escutava longe, mas não enxergava, não conseguia me mexer, estava imobilizado e não conseguia respirar. E aí eu dei um pouco de desespero, eu pedi, meu Deus, mas eu queria viver. Eu quero curtir o que eu estou começando a construir. E aí onde eu senti que meu pescoço voltou para o lugar, uma parte, né? Foi como alguém tivesse tocado e eu voltei a respirar. Foi com calma, mas já fiquei aliviado. E daí, quando eu consegui enxergar, conseguia falar, já em casa, eu perguntei à minha esposa se tinha alguém comigo. Ela disse que não. Eu estava numa maca e ela estava correndo atrás do médico no hospital. E eu estava sozinho. Então eu tenho certeza que foi Deus que me ajudou naquele momento, assim como Ele ajuda em vários momentos. Eu já vivenciei vários milagres e participo dos milagres que acontecem, que Deus faz, realiza nas pessoas diariamente. E eu sou maravilhado, fico maravilhado em participar disso. Esse foi o grande dificuldade, porque eu geralmente consigo sentir a dor das pessoas, basta eu passar a mão em cima da pele, eu consigo sentir se está doendo, como é que está doendo. E eu não sentia mais nada.
porque eu estava com a hérnia cervical e a hérnia cervical afeta a inervação dos braços. Eu sentia dormência, tanta dormência que pilotando a moto, porque quando eu cheguei aqui, como o pessoal não conhecia o trabalho, como você falou, eu precisava atender os pacientes antigos lá em Teresina. E aí eu ia toda semana de moto. Precisava, às vezes, 4 horas da manhã, eu parava a moto só com o freio do pé, minha esposa descia, desligava a moto e tirava a minha mão, que eu não conseguia desacelerar ou soltar a mão, de tão dormente e doendo que estava. Então as pessoas geralmente falam assim: você aperta forte demais, doutor, eu estou passando, sentindo dormência, sentindo isso. Você fala isso que vai passar, porque você nunca passou por isso. Olha, graças a Deus, que hoje eu agradeço, eu já passei por quase todas as dores que meus pacientes já sentiram. Por isso que eu sei falar com tranquilidade o que é que eles estão sentindo. Esse foi a minha grande dificuldade. Eu não consegui sentir mais a dor das pessoas e tendo que sustentar um novo empreendimento. Foi difícil. É impressionante que as pessoas elas olham e diz o quê? Hoje a vida do Jefferson é muito boa, mas elas não acompanham realmente o que a pessoa passa. Eu, por exemplo, eu me considero muito seu amigo, eu não sabia de nada disso. Para mim hoje é novidade, eu fico feliz em participar dessa dificuldade, porque essa dificuldade, ela revelou na sua vida muitas coisas. A primeira, que existe um Deus Todo-Poderoso que, quando Ele é clamado, quando Ele é chamado, e quando ele vê que você é uma pessoa de propósito, como todas as pessoas são, ainda não descobriram a maioria, mas ela viu que dentro de você tinha um propósito e ele te deu uma oportunidade. Como você disse que se sentiu tocado, que o seu pescoço voltou para o lugar sem ninguém perto, não tem explicação. Foi o próprio Deus que fez esse milagre. Então, você viu que tem um Deus e você viu que todas as pessoas elas têm uma oportunidade de começar, não importa como. Você falou há alguns minutos, já entrando no assunto de finanças, que você começou endividado, devendo alguns bancos. Mas o que você fez? Você não desistiu. Não desistiu, não parou. E o que você fez? Continuou perseverando. Mesmo com essa dificuldade, você continuou sendo sonhador, acreditando no seu potencial, que iria continuar ajudando pessoas. Então nós entendemos que houve dificuldade. Mas como todo mundo vê maravilhas, hoje, assim, na sua profissão, nós sabemos que, pelo que nós vimos, realmente é uma profissão que você se alegra em servir as pessoas. No momento que você está atendendo, qual é assim a parte mais prazerosa para você, que realmente dá satisfação, que você se sente realizado no que você faz? São 2 momentos. Na metade da sessão, geralmente a pessoa vem com um ombro, muita dor. Um exemplo. E aí, na metade, eles acham que eu vou já começar a pegar pelo ombro e tudo, e eu começo a pegar no pé. Aí vou subindo. E aí, quando eu pego no ombro, que eu coloco no lugar, a pessoa, depois que eu vou para outra parte do corpo, ele faz assim. A dor passou. Aí eu já fico pronto, já o trabalho, que o que ele me buscou, graças a Deus, que eu só sou uma ferramenta, deu certo. Agora eu vou ajeitar o que ele não sabe. E aí eu vou começar a mostrar para a pessoa que tem várias coisas que a pessoa não sabia que estava acontecendo. Obrigado. E aí é onde a pessoa descobre que tem tantas dores e não sabia. Aí até botam um apelido que eu tenho a mão pesada, o dedo pesado, e não tem nada a ver. Eu só vou apertar onde está doendo, não se preocupem. E aí tem essa questão. Às vezes os lugares são esquisitos, as pessoas não entendem por quê. Certa vez, já aproveitando a deixa, eu falar um episódio que aconteceu quase há 10 anos atrás. Eu atendi um garotinho de 6 anos, muito expressivo. Ele chegou, a mãe sentou, deu bom dia senhora. E ele assim, sentou, aí falou assim: doutor, bom dia. Ele disse: bom dia. Eu tô sentindo dor no pescoço. Foi sentir aqui na maca. Ele sentou, eu olhei o pescoço, olhei a coluna. Seu pescoço está mal posicionado, está fora do lugar. Eu vou ajeitar, você vai ficar bem. Aí ele falou assim: eu fui no hospital ontem, e o que foi que o médico falou? Ele disse que eu tenho problema de vista. Se nos meus olhos não dói e eu enxergo bem, o que está doendo é meu pescoço. Aí eu
Eu deitei ele e perguntei, e ele tocou em você? Não. Como é que ele vai saber o que eu tenho se ele não tocar? As pessoas não têm o costume de ser tocadas. Eles até acham estranho, né? Então, como essa medicina de osteopatia e quiropraxia é muito antiga, é de 1800 e pouco, era nessa época que os médicos tratavam as pessoas desse jeito, tocando, olhando, conversando. Se fosse até o caso, cheirando, né? E aí, depois eu expliquei para ele, vai dar um estalozinho, respire, relaxe, pronto. Agora eu vou apertar uns pontos, vai ser um pouco desconfortável. Você aguenta? Aguento, eu sou forte. Eu sou corajoso, ele falou assim. Aí eu apertei os pontos, aí eu, pronto, levante. Ele levantou, aí fez assim, mamãe, passou a dor. Porque criança, ela já mostra logo. E aí ele falou assim, aqui deu certo. Lá o médico nem tocou em mim. O que eu quero dizer? Essa questão de tocar nas pessoas, isso aí é uma coisa que o pessoal ainda não tem esse hábito. E aí, como é que vai avaliar? Mas é dessa forma mesmo. Você vai para o médico, seja no sistema público ou seja no sistema privado, a consulta é muito rasa. Inclusive, eu tive conversando com minha esposa recentemente sobre o sistema de saúde mundial, local, nacional, e que as pessoas elas fazem realmente pouco caso. Mas por quê? Eu creio que, não sei se é por frustração, não sei se é pelo já o cansaço da profissão, não sei se é porque elas não fazem o que gostam de verdade. Porque eu adoro me comunicar. Eu escolhi ser professor, hoje não estou professor, mas eu continuo transmitindo conhecimentos. Hoje eu me considero um treinador porque eu estou mais próximo ainda das pessoas. Porque o professor é aquele que ensina para muitas pessoas e não cobra resultado. O treinador é aquele que já anda junto, está mais perto, está ali acompanhando, comemora o resultado junto. E eu via que realmente as pessoas elas não entendem muito, nem às vezes o que querem. E quando chega num ambiente de saúde, que ela vai ser consultada ou algo do tipo, elas não são ouvidas. Uma vez eu estava trabalhando na escola e eu adoeci, deu uma dor muito forte no meu estômago e eu tive que, eu não consegui dirigir no hospital. Aí um colega meu me levou. Quando eu cheguei lá, o médico aplicou antipirona nele. Aí eu peguei assim a receita na mão do médico, rasguei na frente dele, sei que eu fui assim grosseiro, mas eu falei, doutor, você nem me examinou, você não perguntou o que eu tenho, você nem perguntou se eu tenho alergia de dipirona, se eu tiver aí você me aplicar uma dipirona dessa. Então as pessoas elas não têm assim a consciência dos direitos que elas têm e nem cobram isso. E quando vão para uma consulta, elas nem entendem o que vai acontecer lá, elas não sabem o que realmente querem ou o que têm. E o que acontece? Elas ficam totalmente à mercê da pessoa que está consultando. E se a pessoa que está consultando não tiver o amor realmente pela profissão, a pessoa só vai ser uma vítima. Imagina só a situação dessa criança de 6 anos, a consciência que ela tinha que não foi nem examinada, e ela já criou uma revolta. Quando eu fui ser atendido por você, né, que na primeira vez, eu também não sabia o que era a sua profissão. Eu não sabia o que era osteopatia, nem o que era quiropraxia. E naquele mesmo dia, enquanto você estava me atendendo, você estava me explicando o que era, o que acontecia. E nesse momento eu me senti tão tranquilo que quando terminou a sessão, eu nem imaginei que já estava quase todo corrigido. Estava com o meu quadril girado, eu nem sabia que isso era possível, mas quando eu olhei para o meu umbigo, que meu umbigo estava do lado esquerdo e é para ficar no meio, nem eu tinha percebido isso. E quando terminou, ficou normal. Eu tinha uma dor nas minhas costas, que eu carreguei essa dor desde criança, e essa dor me incomodava sempre que eu tinha uma fadiga grande, um cansaço muito grande, essa dor me incomodava durante dias. E em uma sessão apenas eu consegui essa cura, né? Você foi instrumento, né, nesse dia. E assim, eu entendi que realmente o amor pelo que você faz muda o jogo. Muda a forma com que você faz. Por isso que as pessoas, elas andam tão, como é que se fala? Estressadas, tristes. Pessoas que realmente são bem-sucedidas. Você vê médicos, você vê advogados, juízes, que às vezes até tiram a própria vida, porque se for falar em dinheiro, que hoje as pessoas quando falam que alguém se matou, alguém aconteceu isso, já joga pro financeiro, né? Mas não, realmente é a não realização do propósito.
Então, naquele dia eu entendi que você estava realmente agindo no seu propósito e realmente tudo que você explicava foi minuciosamente aplicado e realmente eu tive uma cura através das suas mãos. Eu sei que foi Deus, mas através das suas mãos eu conheci o tão é importante. E tão tal que hoje eu não vivo de correção mais, eu vivo de prevenção. Então, qual seria assim o recado que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, que não entende o que é o seu trabalho e nem entende a importância dele, tanto na correção quanto na prevenção? Hoje, principalmente na prevenção, porque é melhor você prevenir do que você adquirir uma lesão grave e ela poder até ser irreversível, né? Existem lesões irreversíveis ou não? Existe. Algumas vezes acontece, mas é bem pouco. O que eu poderia, para ficar sendo assim, que não seria uma frase, seria uma ideia. O que acontece? Na grande maioria das pessoas, se você sentir uma dor, como você falou, você busca o serviço médico. Infelizmente, você não vai ter assistência, você não vai ter a solução do problema, né? E aí o que acontece? As pessoas esquecem que com as mãos dá para realmente curar através de Deus muitas coisas. Um exemplo, sobre a questão de dor no estômago. Demora mais ou menos 3 minutos para parar uma dor de estômago, você está ali absurdamente mal. 3 minutos. Com uma técnica chamada bombeamento do estômago, uma manipulação, talvez, se for necessário, na torácica, na vértebra que inerva essa questão do estômago, e mexer no nervo vago, que é o que controla o estômago. Bom, passou. É 3 minutos, sem medicamento algum. Então, sabendo disso, a minha revolta tanto com as pessoas... Eu atendo, graças a Deus, hoje, gente do Maranhão, do Ceará, de Teresina. Frequentemente, essas pessoas estão lá na minha clínica, buscando atendimento. Uma mulher falou assim, ela veio acompanhando a mãe, né? Então, o que acontece? As pessoas buscam primeiro o serviço médico. Tá certo. Mas será se não era interessante buscar... Será se, depois que a gente tivesse uma sessão dessa, será se não é bom ir procurar um fisioterapeuta que trabalha com quiropraxia, osteopatia? Às vezes ele vai solucionar a causa e o problema, porque às vezes você fica remediando com o médico. Um exemplo, você vai numa consulta, vamos botar uma consulta baratinha de um ortopedista em Teresina, R$400. Ele vai solicitar uma ressonância. Aí botar uns 800 a 1.000, depende da... Aí ele vai passar assim, olha, tome ibuprofeno 600. Aí, não, doutor, já tomo esse. Pois tome naproxeno, que é a mesma coisa, só que o nome é diferente. Aí você se ilude. Ou então ele pode passar beta 30, pode passar vários medicamentos para dores, mas o que está errado nunca foi consertado. Vou contar um caso de uma paciente, então isso me revolta. Você buscar um médico e não ter resultado. Você tem muito gasto e não ter resultado. Não são todos os médicos, não estou generalizando, mas a maioria visa desse jeito. Uma paciente recentemente, ela gastou R$6.000 no mês de abril. R$6.000. Eu acredito que para todo mundo R$6.000 em um mês você gastar assim, porque não foi investir, você gastou. Ela foi 4 vezes a Teresina, cada vez um médico dizia uma coisa a mais e um dos médicos passou um medicamento que aliviou os sintomas dos 2 joelhos dela doendo. Mas estava dando diabetes nela. Aí o outro médico cortou, aí ela ficou só com a dor mesmo e com dificuldade e limitação. Aí ficou, e agora? O que eu faço? Eu gastei 6.000 e não resolvi nada. Descobri que os médicos não vão poder me ajudar. Foi o que ela falou. Aí eu falei assim, eles olharam seu joelho, os dois, porque tá na cara, uma criança vê daqui que tá fora do lugar. O joelho da mulher assim, todo torto. Ela chegou, eu falei assim pra secretária, pode entrar, eu não vi quem era. Aí eu me sentei e fiquei aguardando com a porta aberta. E até que a senhora chegou
bem ruinzinha. Aí eu, meu Deus. Quer dizer que, desculpa, eu pensei que você estava fazendo outra coisa. Não, ela estava com dificuldade de caminhar. Você machucar um ombro, machucar uma mão é uma coisa. E os joelhos? Porque o joelho é a principal ferramenta de caminhar, né? Se você não consegue ter a mobilidade, não tem como se mover. Aí ela teve dificuldade de sair do carro para entrar só no consultório. Da recepção para entrar no consultório. E o meu consultório é o primeiro. Ela demorou acho que uns 2, 3 minutos. Quando ela saiu tão rápido que eu fiquei, olha, como é que tá as dores? Ela, quase não estou sentindo. E por que ninguém fez isso antes? Você. Olha, eu não sabia que existia um tratamento assim. Olha, esse tratamento existe desde 1869. O Dr. David Steele, ele trabalhava com pessoas assim. Em 74 ele começou a ensinar pessoas assim. Em 89 ele já botou a primeira escola de osteopatia. Então, isso era medicina antiga. Era o que realmente tinha eficácia. Aí, ela sendo minha paciente é como um cliente seu. Você agora é seu cliente. Você fica incomodado dele ser lesado, né? Sim. Se ele ter sido prejudicado. 6 mil em um mês para ficar bolando de um lado para o outro para não dar diagnóstico de nada. Ela tem artrose, osteoporose na coluna, e é isso. E aí uma sessão, a mulher sai caminhando, olha, estou muito bem. Aí ela teve uma resposta inflamatória. Aí ela disse que 8 horas da noite, no mesmo dia, começou a ficar com o corpo dolorido, febre, essas coisas. O porquê que isso acontece? O nosso corpo é para ser um rio. Um rio tem cachoeiras, tem momentos que você vai bem mais forte, mas não pode ter represa. Se tiver represa, é onde vai acumular as dores, vai acumular os problemas e até pode gerar câncer. Então, nunca, tem que sempre fluir. E aí, quando eu destravei ela todinha, isso fluiu. E quando ela já veio para a segunda sessão, ela disse, já estou bem melhor. Quantas sessões eu passei para ela? 3. 3 sessões. Você falou dessa questão do estômago. Eu atendi uma senhora do Maranhão que ela estava muito receosa em relação ao tratamento. Como é a avaliação? Eu vou explicar um pouco para vocês entenderem. Depois da anamnese, da conversa que a gente vai ter para tentar descobrir onde é o problema, e não só o problema que a pessoa veio trazendo, mas eu vou tentar descobrir tudo o que está acontecendo, pelo menos boa parte. Quando a pessoa fica sentada, eu vou avaliando a coluna dela. E dali eu já vou descobrindo várias coisas, porque a cabeça, o cérebro, manda na coluna, não o contrário. As pessoas pensam que o cérebro manda no corpo. Não, o cérebro manda na coluna. Da coluna que faz funcionar. Então, por isso que quase toda coisa, tá com problema no pulmão, mexe na coluna. Tá com problema no coração, mexe na coluna. Tá com problema no estômago, mexe na coluna. Tá com problema nos rins, em todas outras partes, mexe. Porque isso aí vai ter um efeito muito grande, talvez até a solução. E aí o que acontece? Eu fiz uma avaliação dela, descobri que ela tinha 2 hérnias cervical. Certo. Ela sentia dormência na mão, dor de cabeça com frequência, arritmia cardíaca, coração acelerando. Do nada ela estava na balada, né? E tinha problemas com insônia. E o pescoço doía, rangia, como ela falava, né? Ela deitou, eu olhei, seu estômago está muito inflamado e está mal posicionado, eu vou ajeitar. Quando eu terminei de ajeitar, ela falou assim, não, o médico que eu me consultei há muito tempo atrás disse que eu tenho como é o nome? Uma hérnia, uma hérnia no esôfago. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Porque se você tinha uma hérnia no esôfago, esse alimento ia cair para onde? Não ia chegar no estômago. Se fosse uma hérnia, e ele disse que era uma hérnia bem grande. Quando os médicos não sabem o que a pessoa tem, ele diz que ela tem artrose, que ela tem várias outras coisas. Porque quem vai duvidar do médico? Ninguém, né? Nosso amigo duvidou. Por que você vai passar um dipirona? Porque você nem me avaliou, né? Então, o que é que ela sentia quando ela se alimentava? Ela comia bem pouquinho, e ela estava bem sobrepeso. Tudo
que ela comia, ela ficava cheia. Tudo que ela comia, ela ficava com sensação de cheio aqui nessa região. A barriga ficava dolorida, cheia de gás, aquele mal-estar. E aí uma sessão, quando ela veio para a segunda sessão, é claro que ela teve uma ressaca da manipulação, ela ficou bem inflamada. Como era que ela ficou? Como é que você está com o quebrante, né, que o pessoal chama? Sonolenta, cansada. Ela deu 8 horas da manhã, tá, como o pessoal diz, né? O dia amanheceu e ela estava dormindo, porque ela não costumava fazer isso. Por quê? Porque ela começou a dormir bem. Ela não dormia bem. E aí ela começou a dormir bem por 3 dias e ela começou a achar ruim. Você, aquele doutor fez uma coisa comigo que eu não gostei, não. Tô é mal, tô dormindo demais. O que é isso? O corpo tentando se reorganizar. Sono de qualidade é muito raro hoje em dia. E aí ela se sentiu bem quando ela veio para a segunda sessão, através de uma prima dela que ficou insistindo, vamos, ele não te fez mal não, ele não disse que isso ia acontecer? Disse, mas é porque... Aí quando ela veio, ela falou assim, aí eu perguntei, no questionário antigo, na anamnese, e a dor de estômago? Olha, agora que eu estou percebendo, eu não senti mais nada. E eu comi, foi muito. Então, essas coisas, a maioria de dores no estômago, são problemas de falta de um ácido, né? Falta de alguns aminoácidos, de algumas substâncias, mas isso é raro. O que mais é o mau posicionamento do estômago, o mau posicionamento da vértebra que comanda o estômago e do quadril. Isso causa problemas estomacais. Primeiramente, coluna, para causar problema de estômago, azia, refluxo, essas coisas. Segundo, estresse, está lá em cima. Medicamentos, excesso de medicamentos e a questão da alimentação. Vai por último. É impressionante que tudo que você falou aí, ele vai se encaixando com os acontecimentos da nossa vida, né? Nossa vida, tipo... É como se a gente tivesse uma vida na saúde, né, de frequência de médicos, aí tudo vai respondendo e vai encaixando o porquê das coisas acontecem. Então, no meu entendimento, teria que ter é como se fosse ir ao dentista, tinha que ter uma consulta ou anual ou semestral para você já ter uma avaliação e não ser diretamente só no médico geral. Eu, inclusive... para provar isso aí, que a ignorância que nós temos, né, não é aquela ignorância de prepotência de responder as pessoas mal, mas aquela ignorância da falta do conhecimento. Por mais que somos pessoas instruídas, com curso superior e lemos muito, nos pegamos a uma ignorância de crenças antigas. E o que aconteceu? Na última consulta que eu fui lá no seu consultório, que eu disse, doutor, você perguntou o que eu estava sentindo, né? Eu disse, não, doutor, não estou sentindo nada, eu só vim bater papo com você e eu vim aqui fazer uma revisão, ver como é que está aí a minha musculatura, que eu estou correndo, e eu quero ver. E naquele dia que você começou a tocar, eu senti que eu tinha uma lesão no meu joelho, aqui nessa panturrilha, não sei se é na panturrilha ou era na posterior, né, no isquiotibial. Que na hora que você tocou eu senti doendo, mas eu normal, correndo, não sinto dor, mas na hora que você tocou, como você disse, que na hora que você toca você vê a inflamação, eu vi que tinha uma lesão ali. E depois que eu terminou a sessão, eu já fui correr, né? Foi muito bom, até ali marquei, né? De conseguir atingir os 7 km naquele dia. Para mim, meu corpo estava muito leve mesmo. Mas em 2 dias depois, eu senti um incômodo de novo, no mesmo local. Eu disse, não, mas foi corrigido, como é que eu tô sentindo esse negócio aqui agora? Eu só senti lá no consultório, correndo não sentia antes, será se eu machuquei? Aí que eu entendi que era exatamente esse pós, né? Como você achou a lesão, corrigiu, e também eu vi que estava faltando algo para me correr melhor. O aquecimento antes e o aquecimento pós. Existem muitas notícias na internet, por isso que nós temos que ter clareza, inclusive esse ambiente aqui, que já quero até falar para vocês, é um ambiente de responsabilidade. Esse bate-papo nós jamais vamos estar falando coisa com coisa, então se você quiser ter clareza, esse é um ambiente. E porque tem muita notícia na internet, muito vídeo, que é mentira. Uns falam que alongar antes do treino te tira energia, outros dizem que alongar depois do treino te dá lesão. E a gente vai caindo nesses pequenos vídeos e promessas, né? E se você não estudar mesmo a fundo e trazer a consciência, você não consegue, vai continuar caindo nos erros.
Por isso que nós estamos com essa iniciativa desse bate-papo para trazer clareza para as pessoas em todas as áreas. Hoje na saúde. Então, nesse dia que eu corri, que eu percebi que estava faltando um alongamento, e eu comecei a fazer esse alongamento, eu não senti mais nada. Um alongamento simples de posterior, você fazer flexões, né, baixar, né, que é o famoso stiff, né? Eu fiz só uns 10, pronto. Não senti mais nada. Então, a falta de conhecimento em qualquer área faz você perecer. Aqui também na nossa empresa, diariamente as pessoas chegam com essa falta de conhecimento em tecnologia e nós vimos que se elas não mudarem, realmente as pessoas vão continuar sofrendo. Por isso que eu disse para você falar para as pessoas que estão nos ouvindo, trazer essa clareza sobre a sua profissão, mostrar a importância dela de forma preventiva, porque hoje as pessoas estão tão focadas no trabalho, focados em tanta coisa que elas esquecem do principal, que é delas mesmas. As pessoas hoje elas não se preocupam com elas. E o que acontece? Elas vão adiando e adiando. Eu creio que uma dor é o corpo gritando: ei, eu estou precisando de ajuda aqui. Então eu percebi também que essa dor na minha posterior, né, no isquio tibial, era por falta de alongamento. Uma estava alongada, é como se a outra tivesse curta. E quando eu corria, forçava mais ela, porque ela estava curta. Eu até vi um médico falando, não sei nem se existe isso, que é liberação miofacial. É isso? Então, depois que eu fiz esse alongamento e continuei fazendo, a minha vida mudou. Eu consegui de novo ter o mesmo rendimento depois que eu saí lá do seu consultório. Então, hoje eu uso a saúde não de forma corretiva. Eu até costumo dizer sempre nas aulas, aqui no podcast, nas lives, que tudo que você faz hoje de positivo, o eu do futuro agradece. Porque se você não investir hoje, né? Então, é isso. Eu disse assim, não, eu vou fazer. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão do estômago aí mal posicionado. Que é bem comum. O que é que faz isso acontecer? Olha, aí pode ser um leque de opções que a gente tem que estar investigando. Primeiramente, o que mais eu acho não é sobre o estresse, é sobre um mau posicionamento, um alinhamento do quadril. Ao longo do tempo eu analisei, isso veio de 2018 para cá. Foi quando eu percebi que as pessoas tiveram mais moto alta. Bros, moto 160, essas coisas começaram a ter com muita frequência uma tal de pubalgia. Não é a questão da pombagira, pessoal. A pubalgia é um ossinho, é o encontro da sínfise púbica, que geralmente um lado vai estar mais alto ou então vai estar mais dolorido só de um lado. Nessa região, que é um pouco acima da vagina, um pouco acima do pênis, tem a inserção do músculo reto do abdômen, que é de um lado e do outro. Sendo que desse lado onde está mais alterado, o reto do abdômen terminando aqui, ele vai baixar. Se essa pubalgia sua for do lado da esquerda, ele vai baixar as suas últimas costelas, pressionando o estômago. Todo órgão ele tem uma pequena movimentação, sentido horário e anti-horário. E aí agora ele não consegue mais fazer essa movimentação. Aí é por isso que as pessoas não conseguem sanar uma dor de estômago. Por quê? Se ela for de origem do seu quadril, eu preciso ajeitar o seu quadril, massagear essa região do reto abdômen, soltar a sua coxa, a parte interna da coxa, que é um músculo chamado addutor magno, e o sartório, que fica na lateral já próximo do bumbum, que a gente tem 3 bumbuns só de um lado, né? É o glúteo máximo, médio e o mínimo. Então, fazendo isso, aí a dor, o estômago fica realmente tranquilo, aí você vai atuar diretamente nele. Então, são várias possibilidades. A outra possibilidade, você pode ter um espasmo diafragma, né? Por quê? Às vezes um susto, às vezes uma alergia, alguma coisa. É mais raro essa questão. Um espirro também. Um espirro, você pode deixar
umas áreas da região do estômago, das costelas mais tensa, a musculatura entre as costelas pressionar o estômago e aí começar a causar, não é um mal-estar de imediato, ele vai começar, nosso corpo foi feito para não parar. Qualquer coisa feita pelo ser humano, ela é falha. A gente faz um relógio, aí tem várias engrenagens, mas você danifica uma, o relógio para. O ser humano não. Você danificou uma parte, as outras vão tentar fazer a parte daquela função. Né? Aquela compensação vai gerar prejuízo depois. Ali tá tipo fazendo uma gambiarra, como diz o brasileiro. Depois tem que ser resolvido. Até que chega um momento que trava. No caso, não aguento mais. O corpo, pela inteligência dele, ele faz isso sozinho? Faz. Ele vai se compensando até chegar um momento que ele diz, eu não aguento mais não. Aí ele trava a pessoa. Então, pode ser uma compressão das costelas, pode ser pelo abdômen, que está mais compensado, pode ser por estresse. Esse lado da esquerda são problemas relacionados com mãe e filhos. Quem tem problema do lado esquerdo, quem tem dores abdominais do lado esquerdo, que aí apresenta dores para a perna, para o ombro, e já recorrente, todo tempo, já alongou, já fez toda coisa e não passa. Se você analisar a sua vida com seu filho, seus filhos e sua mãe, pode ser que você tenha algum perdão para dar, algum rancor, alguma coisa, que aquilo ali está deixando. A medicina psicobiológica, ela atua no seguinte: você tem problemas diversos. E aí você se consulta há muito tempo com psicólogos. O psicólogo é uma etapa. Tem que ter o ajuste mecânico, que é feito com a terapia manual. Geralmente feito por um osteopata que tem esse entendimento da parte visceral. É como se fosse um carro. O cara passa o scanner para identificar o defeito, mas ele tem que ir lá com a mão dele, com a ferramenta, consertar. Seria mais ou menos isso? Nosso corpo ele foi feito para se autocurar, mas precisa ser dado estímulos. Às vezes o estímulo do comando verbal, você vai ficar bem, você superou isso? Não, superei, mas parece que eu estou faltando alguma coisa. É aquela pessoa que foi 10 anos para a sessão de psicólogo, mas sempre está faltando alguma coisa. E aí às vezes que faz esse tipo de sessões, principalmente as cranianas, parece que tudo clareia. É tipo uma nuvem que some e você vê a vida de maneira bem diferente. Essa pergunta do estômago foi inclusive de uma pessoa que está assistindo, o Francisco das Chagas. Ele fez essa pergunta sobre o estômago, né? E realmente gera traz muita clareza, porque hoje é também uma causa que as pessoas adoecem muito disso, né? Influencia também o estômago estar fora do lugar, questão de banheiro, ou não ir, ou ir demais ao banheiro, ou não? O estômago nem tanto, é mais a questão do intestino. Por exemplo, se o lado que for a pubalgia for do lado esquerdo, é daí onde passa o colo, que vai para o reto do intestino, e dessa maneira, ou você vai ter, dependendo de como é que ele esteja, a pubalgia, ou você vai ter estimulação demais do intestino, diarreia recorrente, ou vai ter privação. Você é uma pessoa saudável de frequentar o banheiro normal. Agora, você não consegue ir mais e fica todo cheio, dolorido. Quando o pessoal me procura lá na sessão, a maioria não procura diretamente por isso, mas eu identifico. Aí, quando eu começo a falar, depois da sessão vai voltar ao normal. E aí é até engraçado, às vezes eu encontro com a pessoa na rua, 2, 3 dias depois, ela fala assim, só rindo, ela fala, doutor, parece que nesses 2 dias parece que eu estava operado. Para me sentar no vaso, estava horrível. Mas também regulou que eu estou me sentindo outra pessoa. Até mais disposto eu estou. O que eu percebi também é que você falou sobre questão de pai, mãe, questão de algum perdão. Então quer dizer que problemas emocionais que a pessoa carrega pode também refletir no corpo, é isso que você está afirmando? Reflete tranquilamente. Você poderia dar uma clareza melhor para nós sobre isso? Posso falar vários, mas tem dois episódios que me marcaram muito.
Teve uma mulher, nessa época, a minha esposa estava de resguardo e a moça que trabalhava com a gente também estava de resguardo. E aí eu que limpava a clínica, atendia o telefone, abria a porta, aí eu cheguei, ela tocou a campainha e eu abri a porta todo suado com a vassoura na mão. Vamos entrar, senhora. Joguei a vassoura para lá e entrei com ela, me enxuguei rapidinho aqui, pedi desculpa, lavei a mão e deixei a porta aberta para ficar ouvindo se alguém chegasse. Não tinha recepcionista, não tinha nada. E ela falou que tinha muita dor lombar. E quando começou? 2 meses atrás, certo? Aí eu olhei a coluna dela, tinha um grande, sabe o quê? Nada. Não tinha nada fora do lugar. Aí para não dizer que eu não peguei na lombar dela, eu vou botar o quadril, estava levemente torto para a esquerda. Botei no lugar, mas não apertei nada, deitei ela de barriga para cima. E aí comecei a massagear os pontos da barriga, fazer toda a liberação. E ela começou, eita, aí tá doendo e tal. E eu comecei a perguntar de onde é que ela era e tudo e tal e tudo. Só que eu já tinha chegado no meu diagnóstico que ela tinha muito problema com o filho, nos filhos, ou o filho, e a mãe. E aí, depois de 20 minutos massageando a barriga dela, eu falei assim, levante. Ela levantou e falou assim, olha, minha dor tá bem pouquinho. Certo, sente na cadeira, por favor. Aí eu botei a cadeira próximo dela e perguntei assim, agora vamos conversar o que está acontecendo com o seu filho. Aí de imediato ela falou assim, doutor, há 3 meses atrás meu filho confessou que é gay. Aí começou a chorar. Depois que ela se acalmou, eu falei assim, olha, a senhora tem que se perdoar, porque isso é um pensamento preconceituoso. A senhora tem que perdoá-lo, porque ele não escolheu nascer assim. E segundo, seu filho é uma pessoa ruim? Não, eu tenho 2 filhos, ele é o mais maravilhoso. Nunca me deu trabalho assim, essa... Se a senhora está me falando com tanto bom grado que seu filho é essa pessoa maravilhosa, a senhora já está julgando ele dentro de casa, imagine fora, as pessoas vão julgá-lo. Pare com isso. A senhora tem que aceitar seu filho, a senhora tem que abraçá-lo, porque a vida já vai ser difícil, né? Já é difícil por si só. E aí, acontecendo essas questões, aí ela, realmente, você está certa. Ela abriu um sorriso, se ia com sua mãe. Aí ela falou assim, assumi um dinheiro lá da casa da mamãe e ela me culpa. Aí eu só ri. Sim, você tem precisão de ter pego esse dinheiro? Não. Mas eu sei quem foi. Foi meu cunhado, que recentemente entrou na família, e ele é usuário de droga. Foi ele. Minha irmã também sabe, mas ela... Aí eu só ri. Você faz sorrir se sua mãe está sendo mãe. Dentre os seus irmãos, ela sabe que você que não tem precisão de ter pego. Mas ela vai culpar você, que é uma filha mais forte, que ela sabe que você aguenta a pressão que ela está lhe dando, do que a filha que está... Sua irmã não está feliz com esse rapaz? Tá muito feliz. Está cegamente apaixonada. Porque ele está fazendo o que está fazendo, mas ela está feliz. Então sua mãe, ela sabe. E ela vai tirar essa alegria dela? Não. Aí ela, realmente. Então você tem que perdoar sua mãe. Mas não precisa você ir lá e te perdoa, mãe. Não precisa. Você perdoa para Deus. Você se fecha os olhos e conversa com Deus. Tudo está acontecendo. A gente tem que parar de tomar veneno pensando que a outra pessoa vai morrer. Entendeu? Desejar mal. Poxa, a pessoa me magoou tanto. Calma, rapaz. Aquela pessoa nem sabe que te magoou tanto assim. Então, tá tudo bem agora. Levante. Ela levantou. Se abaixe. Faça o stiff, né? Dói alguma coisa? Agora não dói mais nada. Aí o interessante vem. A dor ficou curada. Quando eu chego na recepção, tinha um rapaz afeminado, cabelo grande, com a unha pintada, mas vestido como homem. Aí ela falou assim, doutor, esse aqui é o meu filho. Aí ele levantou e ficou assim, o que esse cara fez com minha mãe lá dentro? Ela tá me tratando bem agora. Aí eu, só assim, tudo bem, prazer. Aí eles foram embora e ele ficou assim... Sem entender. Aí ela, quando tava fechando a porta, ela falou assim, eu preciso voltar? Eu, precisa não. Você entendeu a vida. E ela foi embora e graças a Deus até hoje ela manda clientes. Então,
Dores psicológicas trazem muitos problemas reais. A dor emocional, ela geralmente manifesta nessa região abdominal ou próximo do abdômen, que no caso seria para a lombar. Eu fiz essa pergunta para você porque nos nossos treinamentos, nas lives, eu sempre falo isso, né? Que se a pessoa tem um sentimento, porque nós somos compostos de sentimento e emoções. Se você tem um sentimento e você não resolve ele vai se transformar numa emoção. Essa emoção é a forma com que o sentimento se externaliza. Por exemplo, se eu tenho medo, eu posso muito bem decidir se eu vou colocar esse medo para fora de forma ruim, sentir medo e virar um pavor, ou eu sentir medo e enfrentar a situação mesmo assim. Por exemplo, tem mulheres que sentem medo de insetos, mas elas vão lá e matam. Tem mulheres que sentem medo de insetos, elas vão lá e gritam. Então, a forma com que o sentimento é externalizado é o que muda o jogo. Então, eu trouxe essa pergunta para trazer uma resposta científica em uma tese emocional sobre como o corpo reage. Então, tudo que você sentir no seu sentimento e você colocar ele para fora de uma forma errada, o seu corpo vai reagir. E pior ainda se guardar, não é isso? Isso. Quando guarda esse sentimento ainda é pior. Então, a melhor forma é externalizar esse sentimento e transformar ele em algo bom. Como a pessoa sentiu raiva, sentiu decepção, mas como ela trouxe o perdão, automaticamente já veio a cura. A gente percebe que a cura é instantânea. Inclusive, tem uma pergunta de uma pessoa que está aqui ao vivo, do Francisco novamente. Ele diz assim: eu gosto de estalar as costas, eu gosto de estalar as juntas do meu corpo inteiro. Isso faz mal? Faz. É mal, porque só pode ser estimulado por um profissional. As pessoas até me perguntam assim: eu fui no hospital, eu estava com a coluna travada e um médico ajeitou minha coluna. Olha, só uma pessoa tem respaldo para trabalhar com essa questão, que é um fisioterapeuta. E nem todo fisioterapeuta, na verdade, o fisioterapeuta não sabe botar nada no lugar. Só quem trabalha com quiropraxia e osteopatia. Tem que ter especialização. Tem que ter uma formação, uma especialização. No caso, você ministra um treinamento como esse? Inclusive, dia 11 agora de maio, eu vou ministrar um treinamento para fisioterapeutas e estudantes, que vai ser a virada de chave. Eu vou ensinar o que na época eu queria. Entendi. Você, por exemplo, está com o tornozelo fora do lugar. Eu vou ensinar a reposicionar e colocar a bandagem para estabilizar. A bandagem, já tem vários artigos científicos que mostram que a bandagem por si só não serve para nada, realmente. Mas, se feito dessa maneira, estabilizado e colocado da maneira certa para deixar aquela articulação mais correta possível, ela vai estimular a melhora e a circulação sanguínea e a circulação linfática para não inchar tanto e a pessoa voltar a ter funcionalidade. Isso as pessoas não sabem, porque assim, geralmente tem na internet muitos vídeos, aquele estralozão grande, mas não mostra para quê. Não mostra que tem mais coisa do que aquilo. Eu já atendi centenas de pessoas que eu não dei nenhum estralo. A pessoa falou assim: olha, eu vi no TikTok uns estalos, eu não quero aquilo lá para mim. Não se preocupe, eu posso lhe ajeitar todinho sem lhe dar nenhuma, a gente chama cavitação, né? Nenhum daqueles trouxas. E assim dá certo, né? Então, mas somente fisioterapeuta que ele vai entender de colocar um ombro no lugar é diferente de colocar a clavícula no lugar, e a dor é parecida. E as pessoas não sabem disso. E se estralar, ficar se estralando, causa artrose antecipada. A artrose pode ser até uma criança tem. Eu atendi uma criança com 11 anos de idade, ele tinha artrose no joelho direito. Hoje ele é um adulto e ele ainda tem essa deficiência no joelho. Mas a artrose é problema de osso? Não, é na cartilagem das articulações. Essa que era criança, hoje ele é um adulto sedentário. E aí, logicamente, sem fazer os cuidados, porque a artrose ela não tem cura, mas tem controle para você nunca sentir nada. O pessoal fala assim: eu tenho artrose no joelho e eu não presto para nada. Não é assim não. Tem um tratamento, primeiro você tem que fazer as manipulações certas e depois ensinar o exercício certo.
Vários exercícios são para várias pessoas, mas nem todo exercício é para todo mundo. Então, o ideal não é ficar se estralando, o ideal é consultar um profissional da área para entender e ter a avaliação e entender o que ele precisa de fato. Porque às vezes a pessoa sente um prazer, sei lá, né? O estalo dá um falso alívio. Ah, entendi. Porque ele libera um gás chamado CO2, que é o gás que a gente está respirando normalmente. A gente respira hidrogênio, que é a molécula de água, oxigênio e esse gás carbono. A gente nunca consegue expelir o gás carbono. Sempre fica 100% alojado, principalmente nas nossas articulações, nos enferrujando. Por isso que na corrida, se você não tem uma boa respiração, esse gás carbônico vai te dar dor, cãibra e até aquele cansaço fadigante, né? Vai. Tem uma pergunta aqui do Moisés, ele diz assim, ó, minha coluna tá só o bagaço. Tu sabe se essas coisas de 7 chakras é verdade? 7 chakras? Eu nunca ouvi falar dessas coisas, não. Ó, Machado Filho, doutor, toda vez minha mulher vai tentar fazer massagem nas minhas costas, eu não aguento, porque a dor é muito grande. Peço para ela parar logo em seguida. Tenho que fazer algum tratamento? Tem. Ó, das escápulas, né, que é da pá, que o pessoal chama, ela tem um músculo chamado esplênico do pescoço. E essa região, ela causa uma dor específica no meio das costas ou entre as escápulas. Ou de um lado só ou dos dois. Se você massagear, vai piorar o problema, porque o problema é na cervical. Nunca se massageia as costas. Se você massagear, se você simplesmente tocar numa região, eita, tá muito sensível. Você tem que procurar um profissional para fazer as manipulações certas. Ah, eu devo fazer a liberação miofascial? Não. Geralmente procurar um osteopata para ele poder ajeitar da onde, porque assim, essa região das costas, ela responde a um dermato, né? Ela responde a uma vértebra, a uma inervação. Você tem que ajeitar a inervação para tirar o bloqueio e a resposta a gente chama de que está excitado a pele, né? No caso o dermato, tá? Quando a pessoa fica excitada, ela fica normal? Não, ela fica descontrolada. Então a pele vai mandar sensações ou de cócegas ou de dor extrema. Quer dizer que cócegas também é uma coisa ruim. Cócegas são irmã da dor. Você passa a mão na barriga de uma pessoa, faz cócega. Do outro, não. Tem coisa. Ou então dos dois lados, exacerbadamente, não aguento não. Tem coisa errada. Geralmente são problemas emocionais na infância que a pessoa nem sabe. E tem que ser tratado, geralmente é com osteopatia visceral. Outra pergunta que realmente não é nem aqui é minha mesmo. As pessoas, questão da massagem relaxante, né? Porque a minha esposa, ela gosta muito da massagem relaxante. Eu posso fazer normalmente ou existe um curso para você se aperfeiçoar ou você ministra um curso desse? Porque realmente é bom, quando o casal tá lá na sua intimidade, é muito bom você fazer carícia e a massagem é fundamental. Com certeza. Assim, pode fazer normal ou tem um risco de machucar o parceiro ou você tem um treinamento que qualquer pessoa pode fazer? Porque pelo que eu percebo, os seus treinamentos geralmente é mais específico para uma formação, né? O profissional da educação ou fisioterapeuta. Assim, você tem algum treinamento que qualquer pessoa da comunidade que tem interesse em aprender, corrigir alguma coisa no seu próprio corpo ou questão de massagem pode fazer? Já foi proposto, eu lembro até de uma professora de história que ela falou assim, eu tenho interesse em fazer, assim, qual é a sua área? Você é educadora física, fisioterapeuta, enfermeira, médica? Ela, não, sou professora de história. Olha, para a questão da massagem, dá. De uma maneira que eu vou ensinar, você vai entender certinho e dá para aplicar nas outras pessoas. E até em você mesmo e ter um resultado benéfico. Eu gosto de falar sempre que massagem, ela pode... A massagem, ela é maravilhosa, mas também pode ser um grande problema. Eu vou dar 2 exemplos. Há mais de 10 anos atrás, eu tive um paciente que veio de uma suposta massagem relaxante, né? Onde o suposto fisioterapeuta, que eu até hoje não sei quem é, fez uma massagem na região poplita. Onde é isso? É atrás do joelho. Essa região atrás do joelho, ela não pode ser pressionada de maneira nenhuma. Lá onde fica um cachinho de uva que a gente chama de linfonodos. Vocês chamam de íngua. Quando alguém está com inflamação na perna, fica na virilha, né?
Então, esse cachinho de uvas não pode ser pressionado. E o terapeuta lá, que iria se dizer que sabia, provocou muita dor apertando essa região e o meu paciente gritava. E aí, no outro dia, ele chegou para mim com a região dessa altura, esverdeada e ao redor preto. Eita! Quando eu percebi, eu disse, olha, ele estourou alguns linfonodos seus. Isso aqui foi uma coisa grosseira demais para ter feito, né? E ele disse que ele botava o cotovelo e apertava, ele ficava gritando. Ele nem estava conseguindo caminhar no outro dia, ficava pulando. Eu recomendei ele procurar um médico angiologista, um médico de artérias e veias. E ele disse que ia procurar no final de semana, porque eu falei assim, ó, pode ser que ele conseguiu lesionar tanto que você vai estar com algum trombo aí, alguma coisa vai causar de ruim. E ele só voltou um mês depois, porque ele fez uma cirurgia de stent no coração, porque realmente obstruiu a passagem das artérias, e aí ele teve esse trombo. Quase perde a perna, e aí precisou colocar um stent, que é uma molinha, para abrir a artéria antes de chegar no coração, porque... Então a massagem pode ser maravilhosa sim, mas também se for errada, não é para massagem relaxante, não é para causar dor. Se for uma massagem mais forte, ela pode causar dor, mas tem um locais específico. Eu lembro bem que há 11 anos atrás eu trabalhava também com massagem terapêutica, massagem relaxante, holística, Chantala, que são uma massagem para criança. E eu atendi uma médica e ela falou assim, hoje eu estou com muita dor no braço, não consigo nem levantar. Vamos fazer uma osteopatia? Você tem tempo? Tenho. E aí eu comecei essa osteopatia, 9 da manhã. Quando terminou umas 10h30, ela falou assim, tô ótimo agora. Agora eu queria uma massagem relaxante. Você pode fazer? Posso, mas não devo. Então a gente vai fazer hoje não. Vamos marcar, isso era segunda-feira, vamos marcar para quinta-feira. Aí ela falou assim, tá rico, né? Não vai, tá recusando a cliente. Eu disse, não, doutora, é porque não se faz 2 procedimentos terapêuticos no mesmo dia. Nunca se faz isso. A resposta inflamatória é gigantesca. Aí ela falou assim, faça que eu me garanto. Tá bom. E aí eu fiz uma massagem relaxante. Terminou 12 horas. Ela levantou, ela dormiu inclusive na massagem. Ela levantou, começou a se vestir e falou assim, estou maravilhosa, você disse que eu ia ficar sentindo dor. Não é agora não. Aí, lembra que foi 12 horas. Quando deu 2 da tarde, antes disso ela falou assim, mais tarde eu venho pro Pilates. Eu sorri. 2 da tarde, o WhatsApp não existia. Se existia naquela época, era só o WhatsApp mesmo. Acho que não existia, era só a ligação. Ela ligou, aí falou assim, doutor, aí Jeff, saiu, doutora, é a senhora, é trote? Ela, meu filho. Aí eu assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Tá doendo tudo. Até meus cabelos tá doendo, eu tô com febre. Tô embrulhado aqui no lençol, no edredom. Ai, mas tá doendo. Aí eu sorrindo. Aí ela falou, você faz sorrir? Eu lhe avisei. Aí ela falou assim, o que é que eu tomo? Não sei, a médica é a senhora. Assim, eu acho que eu não vou pro Pilates hoje. Pilates, a senhora vai aparecer aqui só quinta-feira. A inflamação vai ser tão grande que esses 2 dias você vai passar de cama com febre. Eu não estou agora, não. Estou lhe dizendo o que vai acontecer. E aí, quinta-feira, ela chegou às 8 da manhã e falou assim, voltei, eu estou vendo. E aí, nunca mais eu lhe desobedeço. Pois é, a senhora é especialista no coração, eu sou no corpo todo. E aí, graças a Deus, ela não me desobedeceu mais. Status, né? Moisés Artes está perguntando assim, qual a diferença de artrose para osteoporose? Para explicar bem tranquilo, de maneira fácil de entender, aonde tem junta, você tem artrose, que é um problema na articulação. O que é artrose? Para isso, primeiro vamos entender o que é articulação. É um balão de água quente, bem fechado. Isso ele vai unir as estruturas que estão ali.
Para quê? Para conseguir movimentação. Por que é quente? Para ela justamente ter essa lubrificação ideal. Aí, de repente, teve uma pequena abertura nesse balão. Esse líquido, uma vez quente dentro da articulação, está debaixo da pele, é como se estivesse debaixo da minha camisa. E aí ele resfria. E aí ele cria os cistos. Então o cisto pode vir daí? Pode. Mas e o que causa? Se você não fizer trações para afastar essa região, fortalecimento adequado, alinhamento dessas estruturas, alinhamento com osteopatia, quiropraxia, e compressas quentes, nunca gelada, esse líquido não volta. Então, se você fez uma terapia manual com um profissional, colocou compressa quente, aqueles cistos que o pessoal faz a cirurgia, por exemplo, só no punho, né? Ele volta para a articulação. Para de comprimir sua mão, você para de sentir dor, dormência e fica bem. Então, a artrose é isso. A abertura dessa pequena dessa cartilagem. Pode ser no joelho, pode ser no quadril, pode ser onde for. E a osteoporose é bem tranquilo. Você tem uma parede que você pintou e está começando a sair a tinta, pois ali é uma osteopenia. A parede é uma coisa dura, é um osso, né? E aí ela está começando a descascar. Opa, você já tem que começar a se cuidar. Isso dá dor? De início não. A osteopenia não vai dar dor de início. Quando gera já mais osteoporose, aí sim. Osteoporose é uma coisa mais prevalente de mulheres, já que o osso da mulher, a densidade óssea, para comparar, o osso da mulher é como se fosse um cano de ferro, de aço, oco. E do homem é um cano fornido, preenchido. Ele é bem resistente. Quase nunca você vai falar assim, um homem 80 anos, 90 anos, deu osteoporose. Os ossos dele são mais fortes. A mulher, sim. Agora, um homem vai ter mais frequência a artrose, o problema na articulação. Porque o homem, ele não para, ele pega peso de qualquer jeito, ele vai fazer isso aí. A mulher vai se machucar, ela vai ter osteoporose com um serviço de casa, que são serviços de malposição. Mas o homem, por pegar peso de maneira errada, mas precisa, né? A maioria precisa, aí acaba tendo a artrose. A artrose vai ser adquirida dessa maneira. O que fazer para poder prevenir isso? Eu sou fã da prevenção. Ótimo. A artrose é aquela questão do como você estava colocando. Vou fazer exercício físico. Como é a execução? Ou você já nasce com predisposição para ter artrose em algumas regiões, ou você vai ter artrose por duas coisas. Por ficar fazendo as cavitação, né? Os estralos, tá estralando no pescoço para toda coisa, estralando a lombar, né? E o exercício mal executado. Por exemplo, há uns anos atrás eu atendi uma moça que ela disse que pega pesado na academia. E aí ela me disse que estava sentindo dor nas costas, na lombar. Certo. Fiz uma sessão, ela disse, agora eu estou ótimo. Se abaixou, levantou, foi-se embora. Passou certinho uma semana, ela voltou. Só a dor voltou. Aí eu fiz a sessão de novo, ela foi embora, ficou bem. Na terceira vez, eu falei assim, você não vai embora agora não. Agora você vai fazer pilates comigo, pessoalmente comigo. Nessa época eu estava sem equipe, e aí eu trabalhava mesmo no pilates. Existe uma coisa chamada exercício construtivo e o destrutivo. É o mesmo exercício. Mas agora, para quem e como é que vai ser executado é que faz a diferença. E aí ela fez um mês de pilates comigo. Nesse mês ela fez stiff, ela disse que gostava de pegar pesado. Eu tentei simular a academia e ela saía suada, cansada. Teve aumento de perna, teve aumento de bumbum, ficou se sentindo satisfeita, mas ela disse que gostava mesmo da academia. Tudo bem, eu liberei. Mas eu mostrei para ela que não dava para ela sentir dor, fazendo exercício bem executado. Uma semana na academia, ela volta. Só voltou minha dor lombar. Aí vamos lá. O que foi que você treinou ontem? Foi perna. E o que foi que você fez no exercício de perna? Aí, olha, doeu quando eu fiz o stiff. E doía antes quando eu fazia o stiff. Me mostra. Ela mostrou. Aí eu disse, não é assim não, o stiff. Você aprendeu o stiff comigo. Você se sentiu alguma dor?
Você fazia com quantos quilos ali dentro, no Pilates? 50 quilos. Eu tenho uns anilhas lá, 50 quilos. Você sentiu alguma coisa? Não. E na academia? Eu fazia com o mesmo peso, mas doeu. Mas por quê? A moça estava pedindo para você descer. Quem foi que pediu para você descer até embaixo? Foi a minha professora, lá da academia. Eu disse, você está vendo como o mesmo? Comigo você sentiu alguma dor? Não. O mesmo exercício, só que ensinado por pessoas diferentes, de maneira diferente, lesiona. Mas o mesmo exercício, ela não criou artrose. Mas vamos lá. Se ela não se trata comigo e não pega essas informações, o que ela ia fazer repetidamente? Além de uma artrose, ela ia arranjar uma hernia de disco, porque ela estava mal posicionada. Fora que ela podia arregaçar esse músculo, causar um estiramento. E aí, eu falei assim, pois agora em diante, amém, você faça a execução correta. E até hoje ela nunca mais sentiu dor. Isso já tem uns 3 anos, graças a Deus. A equipe aí está querendo participar, quer fazer uma pergunta interativa. Pode, eu gosto disso. São coisas que eu gosto muito de explicar e fico muito triste. Estou complementando a pergunta dele, a questão de, às vezes, tu tá no frio e sente normalmente mais dores. E se essa questão da compressão fria ou quente tem também essa assimilação com o frio, no período mais frio? Tem também. Por que é legal? Eu tenho o meu YouTube, né? Que é o Dr. Jefferson Quaresma de Oliveira. Lá eu faço um vídeo levantando um rapaz de 74 quilos com uma mão, brincando, né? Tem 10 mil visualizações. Agora, em 2 dias. Agora, quando eu falo sobre esses conteúdos, tem 4, 10. Porque eu pego meus pacientes, assista o meu vídeo bem aqui. Aí eles assistem, aí fica lá marcado. Porque quando a gente fala de assunto realmente que tem ênfase, que tem... Proveito, né? O pessoal... Não vou assistir isso não. Então vamos lá. Compressa quente. Quando é que eu devo colocar? Compressa fria primeiro. Quando é que eu devo colocar? Estou passando, bati a perna na quina do sofá, da mesa. Ficou inchado. Durante os 3 primeiros dias, você coloca compressa fria. Para quê? Para vasoconstrangir, diminuir a pressão daquela região. Por exemplo, você pega o nosso corpo, a questão das veias, e não das artérias, mas das veias, elas são como uma mangueira que você bota, uma mangueira de jardim, você bota no sol. Fica como a mangueira? Bem molinha, né? Compressa quente. Mas ali, vasodilatou demais, você bateu a perna, eita, ficou dolorido, tá inchado. Aí você precisa diminuir. Você pega a mangueira e joga na sombra. Aí, então, o gelo, não diretamente na pele, é muito importante fazer isso. Você molha uma toalha, pega alguns blocos de gelo, ou então uma bolsa, e aí coloca na região. Nunca adicione diretamente o gelo na sua pele, vai queimar. Porque, primeiramente, o gelo ele diminui tanto o fluxo sanguíneo que depois ele vai queimar. Mas tem perigo de eu queimar molhando a toalha, fazendo... Não, aí você não vai se queimar, não. Você molha a toalha, torce, bota a compressa ou pedras de gelo, ou uma garrafa, alguma coisa, um pedaço de carne congelada, né? O que você tiver lá na hora e bota na sua perna. Compressa quente, depois dos 3 dias. Você não conhece esse tipo de serviço, que é o que eu vou ministrar dia 11, lá na minha clínica, para os estudantes de fisioterapia e já profissionais, de como ajeitar uma coisa, né, um joelho, um tornozelo, um ombro, por aí vai, até cólica, e depois colocar a bandagem. Você não conhece esse tipo de serviço. E aí você se machucou, torceu o pé. Eita, aí o pé ficou inchadão, bota compressa gelada por 3 dias. Depois é quente. Até você conseguir ter um profissional para ajeitar. Vai para o lugar sozinho? Não. Nada que sair em você vai para o lugar sozinho. As massagens relaxantes, as liberações, faz com que tudo fique mais fluido. É como se não tivesse tão estirado. Mas se já tiver lesionado, tem que ir para um profissional para botar no lugar. Se você procura um profissional que, infelizmente, aqui na cidade
dando uma alfinetada nos meus ex-alunos, que são educador físico, tem muito deles fazendo terapia manual. Terminou, vamos fazer um alongamento, aí deita a pessoa no chão e fica estralando. Eu tive uma paciente que ela foi parar no hospital, ela tem uma vértebra lombar fundida uma com a outra. Na hora ela sentiu um alívio imediato, porque mesmo que você seja uma pessoa ignorante nessa parte e cause, como você pega sua mãe, seu pai e dá um estalo, meu filho, mas foi bom esse estalo, você pode causar um problema muito grande nessa brincadeira. De imediato vai dar aquele o que ela sentiu. Ela foi passando mal para casa e foi parar em Teresina. E aí gastou pra caramba. O médico disse que lá o cara que fez a manipulação nela podia ter matado ela, porque estava bem próximo da artéria abdominal. E se tivesse quebrado, tinha cortado a artéria e ela tinha morrido de hemorragia. Então, para as pessoas que ficam fazendo que não é da sua área, cuidado, vocês se prejudicam sozinhos. Por isso tem a importância de você reconhecer que ainda é ignorante na área, fazer sua autoconsciência e dizer: eu preciso treinar mais, estudar mais. E o segredo é colar em quem sabe, quem já tem experiência, quem já tem resultado. Por isso que eu já indico para vocês fazer esse treinamento com o Dr. Jefferson, você que é estudante, você que já é formado. Pode também educador físico fazer? Por enquanto não, porque eu vou ensinar como botar algumas coisas no lugar, porque assim, infelizmente, tem alguns educadores físicos que eles têm uma noção diferenciada, porque eles fizeram curso por fora. Eu fui professor 4 anos da formação de educação física e não aprendi nada de anatomia. Não aprende nada, infelizmente. Tem que aprender por fora. Tem mais uma pergunta aqui do Moisés, perguntando se esse negócio de estalar o pescoço, questão do tendão, o jugular, a pessoa morre, é verdade? Se ela tiver o pescoço saudável, não. Mas, dependendo da rota, ela sozinha, raramente ela vai morrer. Mas se ela tiver, por exemplo, ela tiver algum osteófilo, que é como se fosse um fragmento ósseo, que possa cortar a artéria, ela pode ter uma hemorragia. Ou, se ela fizer bruscamente, ia acontecer uma vasoconstricção por 2 segundos, um exemplo. Interromper o fluxo sanguíneo da artéria para a cabeça, você pode causar uma bolha de ar e criar um aneurisma e você morrer. Foi como uma aluna minha em Barras. Eu acho que ela era... Não sei nem de onde é que ela veio, porque eu já estava lá 4 anos e nunca tinha visto ela. Depois de eu ensinar como é que acontecia com o pescoço, eu perguntei, na verdade, para os alunos o que acontecia na fisiologia quando a pessoa morria enforcada. Aí todo mundo, porque aperta aqui e morre sem ar. Não tem nada a ver, não. Bora. Aí uma menina lá no fundo falou assim: professor, uma mulher chupou o pescoço do namorado e ele morreu. Aí eu falei assim: olha, a droga e o masoquismo, né? Você fizer uma vasoconstricção, né? Por muito tempo, um bloqueio nessa região, você pode sim matar uma pessoa. E no caso dela, conseguiu fazer isso com o namorado, né? Imagina como é que deve ser o terror dela agora. Nunca mais vai namorar com ninguém, né? É impressionante. Realmente, toda essa nossa conversa hoje volta a mostrar que nós não sabemos de nada. Mas na verdade a pessoa não morre enforcada por isso. Não é porque na verdade o nome Atlas, né, é a primeira vértebra do pescoço, e o Ax. O Atlas é assim, é o que permite... Não tem aquela cabecinha de cachorrinho, de tatu, que a gente bate assim, que ele fica balançando? O Atlas é o que permite a gente fazer isso. Porque tem o dente do Ax, que é a segunda vértebra, que ele fica aqui. E ele que permite fazer isso. Tem aqui umas brincadeiras altamente ignorantes que eu já vi alguns pais fazendo. Na verdade, pais não fazem, é tios com o sobrinho. De pegar a criança e levantar pela cabeça. Isso, pessoal, o dente do Ax desce, corta a medula espinhal e a pessoa morre. O que morre é porque corta a medula, toda a comunicação que há com o corpo. Ignorantemente, você pode fazer uma brincadeira dessa e pode ser a última, entendeu? Isso é bem... Então, até
Por isso que no esporte, né, como judô, jiu-jitsu, em alguma torção, com tração, você pode matar a pessoa. Entendeu? Nós somos muito frágeis para morrer. E estalar os dedos quando estamos cansados? Aquele estalozinho normal. Também é errado. É errado, isso, né? Vai causando... Imagine só. Se imagine com 90 anos de idade e você fez uma cirurgia dos olhos. Por que cirurgia dos olhos? Você tem que ficar quieto por 2-3 meses. Você não pode se estressar, você não pode levantar peso. E aí você está com as juntas, o excesso de ácido provoca essa dorzinha querendo causar o estalo, a cavitação. O certo é você vir e alongar. Por quê? Imagine só, você está sentindo aquele desconforto, mas não pode fazer aquilo porque você não tem força. Você não tem a frequência de fazer atividade física. E aquilo ali, em excesso, é porque você começa a olhar aquelas pessoas que têm pessoas novas, 30, 40 anos, as articulações bem mais grossas. Ali é o quê? E é mulheres, homens que nunca nem treinaram, mas eles têm a corda. Você tem que parar com isso. O hábito é de se alongar, é de se estender, para não causar cavitação. A Alessandra Carvalho diz assim: doutor, sinto muita dor no local onde peguei a anestesia da cesárea. Relaxa mais quando meu marido massageia o local. O certo é fazer uma sessão de osteopatia ou quiropraxia. Às vezes, eu até uso o dryline, que é o agulhamento na região. Eu tenho alguns pacientes que já saíram diretamente do hospital para a clínica, até com a pulseirinha, sentindo muita dor. Elas estão menstruadas, geralmente é no período menstrual. Elas sentem a dor da anestesia. Por quê? Na maioria das vezes, o médico que está fazendo o parto, ele não tem um acompanhante que é o anestesista. E aí ele vai introduzir nos que pegar e vai lesionar o osso, e isso vai repercutir em dor para o resto da vida, entendeu? Na mulher. Na maioria das vezes, a mulher vai sentir cólica com dor referida nas costas, pontual, na lombar, aonde foi introduzida a agulha, e ela precisa, geralmente, uma sessão vai passar esse sintoma. Senão, de todo mês, ela vai ficar curtindo essa dor. Então, aqui, toda a nossa conversa levou para movimento. O corpo tem que estar em constante movimento. Sim. Ter cuidados. Ter visitas preventivas no seu médico favorito, né? Cada pessoa tem o seu médico. Então, o que você vai fazer? A pessoa tem que, enfim, cuidar de você mesmo. O que seria uma mensagem, um recado que você tem para as pessoas que estão ouvindo para poder entrar em movimento, sair desse estado de repouso que estão? Qual seria um recado para o eu do futuro? Por exemplo, uma pessoa que está hoje sedentária, o que o eu do futuro dela, daqui a 10 anos, se ela pudesse falar com ele, sendo na sua pessoa, o que o eu do futuro diria para ela? Primeiramente, procurar um fisioterapeuta que trabalhe com osteopatia e quiropraxia, que lhe escute e lhe avalie como um todo, porque não são todos que trabalham dessa maneira. São poucos profissionais nessa área, mas nem todos trabalham dessa maneira. É uma abordagem bem holística, uma abordagem bem mais global. Fez essa avaliação prévia, comece a se estudar se você dorme certo, se você acorda certo. E aí, quando você acordar, se avalie. Pegue nos seus braços, levante seus braços, mexa o pescoço, veja se está doendo alguma coisa, se está adormecida alguma região do seu corpo. E aí, você busca um profissional de educação física, busca um nutricionista para começar a fazer atividade física. Se você já fez essa avaliação prévia com um médico, um osteopata, um quiroprata, depois começa a fazer imediatamente a atividade física. Pode ser
dependendo do que ele vai lhe recomendar, caminhada, bicicleta, musculação. O que você não pode, Pilates, é acreditar que você nunca chegou ao seu máximo. É interessante a gente buscar o nosso máximo. Tem pessoas que estão sedentárias, eles acham que a vida é aquilo. E aí, será se realmente você nem se explorou? Será se você tinha vontade de fazer o quê? Correr? Tente. Essa palavra tentar é só estar no dicionário. Ou você pega essa xícara ou você solta. Você não fica tentando pegar ela. Então, você bota o tênis, já depois de já ter passado por essas avaliações, e vai fazer atividade física. Então ninguém pode começar, tipo, eu tô sedentário há 5 anos, não faço nada e já começar correndo, ou vai pra academia, ou vai pra uma luta. Você vai se lesionar tranquilamente, porque às vezes você já está lesionado. Então essa seria a mensagem do futuro. Se as pessoas quiserem te encontrar, Jefferson, qual é a forma mais fácil dele lhe encontrar? Tanto pela clínica, pelo Espaço Saúde. É engraçado que o pessoal não sabe o nome da minha clínica. Eu vou até mudar, botar a clínica do Dr. Jefferson Quaresma e da minha esposa, né, a Thalita. Doutora Thalita, porque o pessoal não correlaciona, né? Não é a clínica do Jefferson, a clínica da Thalita, fala só assim. Pela clínica ou pelo meu Instagram, né, Dr. Jefferson Quaresma de Oliveira, ou pelo YouTube, Dr. Jefferson Quaresma de Oliveira. Aí ele vai ter vários vídeos interessantes contando um pouco dessas dúvidas, né, que o pessoal tem tanto e deixa passar, e aí ficam com vários problemas por conta de problemas de dúvidas tão pequenas, né? Então eu fico feliz pela sua participação. Por mim, a gente passaria a noite inteira aqui batendo esse papo legal. E vamos só ver aqui algumas outras perguntas para a gente poder encerrar. Vamos lá? O óleo da Cannabinol Cabanes realmente alivia as dores nos ossos? Ele sendo massageado, vai acontecer um alívio, mas é como eu estava conversando com uma pessoa também da área, que ela falou assim, eu vou ficar passando porque alivia a questão de bruxismo, né? Tem uns que tomam, né? Ingerem, não o óleo, mas a essência do cannabis para poder trazer alívio, já que ele é um agente que adormece a região, né? Melhora essa questão. Aí eu explico o seguinte, para massagear ele vai trazer alívio sim, mas se você está sempre com tensão em um local específico, é necessário fazer uma correção daquela região, ou do local da região, por exemplo, como eu expliquei, no meio das costas, mas o problema é no pescoço, né? É o estômago, mas o problema é no quadril, a maioria das vezes, né? Meu pé torceu e você está mexendo no joelho. Não, porque o joelho é o primeiro que saiu do lugar, depois que gerou a dor no pé. Então, só a massagem por si só, você passou o efeito ali de algumas horas. A dor voltou, você tem que procurar um profissional, mas ele vai aliviar sim. O problema também é que as pessoas, assim, elas criaram uma crença negativa de se automedicar, não sabe nem o que está sentindo, mas desde os avós, os pais, e também a questão da escassez, às vezes a pessoa tem até o recurso, mas não tem coragem de fazer uma consulta, porque nós sabemos que ainda o sistema público, querendo ou não, ele ainda é muito precário, ele não atende todas as pessoas e tem uma fila enorme. As pessoas têm um recurso para ir lá na clínica particular, fazer uma avaliação, mas elas preferem primeiro gastar um valor X auto se medicando, não sabendo nem o que está fazendo, aí o problema continua, porque o problema não foi resolvido e termina nessa aí, né? Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo Costa. Tem uma dor na parte do peito. Quando eu trabalho muito levantando a escada, ou quando bebo muito álcool, o que pode estar acontecendo? Eles quando bebem muito álcool, ou quando ele levanta muito peso com a escada, ele sente uma dor no peito dele muito forte. O que pode ser e como é que ele faz para corrigir esse problema? Tem que ser avaliado, porque dor no peito, por exemplo, aqui, nessa região da 4ª e 5ª costela, até essa região aqui, é o peitoral menor, da espessura dos meus 2 dedos. Se for, quando ele faz esse movimento, pode ser um espasmo, que é o que o pessoal chama de cãibra. O músculo está travado. E aí, pode ficar tentando levantar, vai sempre doer.
E pode ser também o efeito do pescoço, porque se vocês tocarem debaixo do seu peito, tá aqui o mamilo, né? Já as pessoas vão falar, o final das costelas, achou o final das costelas, procure uns 2 dedos para lateral. Achou, tem um ponto mais desagradável, 2, 3 dedos. Acharam o lado esquerdo ou direito? Achou aí? O meu é o lado esquerdo. O meu é esquerdo também. Então, Ele dói aqui. essa região aí Se eu pegar ele... é a irradiação da 2ª e 3ª vértebra do pescoço. Então, esse homem, se a dor for aqui, ele está com problema cervical. O fato dele beber e começar a sentir essa dor ou aqui, se for aqui é só um espasmo muscular, se for aqui, ele tem problema no pescoço. Está com um desajuste momentâneo. Precisa ser ajeitado aqui para a dor referida passar aqui. E assim, o que o álcool influenciaria, já que ele não está levantando peso nenhum? Aumenta o fluxo sanguíneo, diminui a água? Aumenta o fluxo sanguíneo porque o álcool é um vasodilatador. É assim como o pessoal tem problema com café. Eles dizem assim, eu tomo café, dói minha cabeça. Pessoal, a cabeça é muito fácil de tratar os problemas de cabeça. Geralmente, dor de cabeça a gente trata em 5 minutos. Uma enxaqueca, que é uma dor de cabeça mais prolongada de anos, tem como tratar também, mas é com as mãos e corrigindo a pessoa. Corrigindo como assim? A educação na postura na dormida. Raramente é no trabalho que ela vai se machucar, geralmente é na dormida. E é isso aí, o álcool, como ele dilata muito, ele vai precisar de mais sangue. E aí a dor... Eu já atendi pessoas, mulheres e homens, que levantaram a blusa e aqui estava pulsando. Disse, minha veia do coração tá para explodir. Aí eu falei assim, aqui você não tem nada. O problema é aqui. Você tem 2 hernias no pescoço. É mesmo? Eu não tô acreditando não. Aí eu mexo no pescoço aqui para. Aí a pessoa vem de novo, minha dor voltou aqui. Aí eu falei que você tinha hernia, você vai fazer o tratamento? Eu vou depois em Teresina saber o que tem no meu coração. Pois vai, quando você sair de lá, que não der nada, você faça um exame do pescoço. Aí a pessoa volta e me entrega assim o exame. Aí eu falo assim, eu tô vendo aqui, né? Eu errei, deu 3. Aí a pessoa, o que foi? O médico disse que você acertou para fazer o tratamento com você. Não lhe atender mais não. Pelo amor de Deus. Mas eu não entendo, doutor, por que meu pescoço nem dói e tá doendo aqui, inchado aqui, chega pulso. Assim, olha, essa é a sua área? Não, sou professora. Então, cada um na sua área. E tem uma pessoa que eu amo muito, que é minha esposa, né? Ela tem a mania, de dormir desse jeito aqui. E é automático. Aí eu vou lá, tirar a mão dela. Aí, 1 minuto depois... Isso é motivado da gestação ou é mania? Não, é mania. Geralmente o que é uma claudicação, né? Claudicação é o que o pessoal chama aqui em esperantino de caxingano. Vamos lá. Meus clientes, eles deitam lá na maca, eles deitam assim, bonitinho, né? Não, eles deitam assim, ó. Ou então só assim. Eles estão me direcionando o problema, eles estão com encurtamento do peitoral. O lado que você jogar para cima é o que está lhe causando mais dor. Você está fazendo isso aí com uma posição antálgica. É o quê? Está inflamado. Aquela região do ombro, do peito e da escápula. É como se fosse o próprio cérebro querendo resolver o problema. Ou não? Não resolver, mas causar um alívio. Entendeu? Só que quando você faz isso, por exemplo, interessantíssimo essa pergunta. Eu atendi um senhor, 83 anos, Alzheimer. Cheguei lá, ele só ficava sorrindo. E eu olho tudo, né? Aí eu olhei do dedinho do pé até a cabeça. Aí eu terminei minha avaliação. Olha, ele tá com essa região, dessa cana que o pessoal chama do braço, né? O rádio tá quebrado e o dedo anelar tá quebrado. Não, doutor. Papai tem Alzheimer. Há 1 mês atrás, ele pegava a linha, caibo, coisa para fazer casa. Ele trabalha como carpinteiro, marceneiro, ele faz as 2 coisas. Pegava madeira pesada. Papai, há 1 mês atrás, estava fazendo era isso. Mas está quebrado. Isso aqui está pelo menos 5 anos. Não pode. Pois olha, para me atender o pai de vocês agora, eu quero que vocês façam um raio-x. E aí fizeram. E estava quebrado. Mas como é que pode se o papai até 1 mês atrás fazia tudo? Olha,
As pessoas não foram feitas para parar. E se você tiver muita determinação, essas pessoas mais antigas sabiam disso, eles não paravam. Eu vou lhe ensinar, se você está com muita dor no braço, como é que para a dor do braço, mas você está causando um problema maior. Mas pelo menos para você conseguir dormir. Se você não conhece um tipo de trabalho desse. Você faz o quê? Isso. Quando você faz isso, a clavícula rotaciona e comprime a maioria dos nervos que comandam o peito e o braço. E aí a dor para. De tanto você comprimir. Mas não é uma coisa boa, não. É uma coisa ruim. Aí durante o dia ele vai se movimentando e vida que segue. Né? Porque uma pessoa com 80 anos, se ele falar assim, tá doendo muito meu braço, os filhos, os netos vão falar assim, pare. E ele não quer parar para não se sentir uma pessoa inútil, porque é horrível você se sentir inútil, ultrapassado. Então as pessoas, se quiserem realmente entender o seu problema, tem que fazer uma avaliação, não tem jeito. Seja com você ou seja com um profissional que eles confiam, né? Isso. Mas a questão tem que questionar, saber se realmente está tendo resultado. Inclusive, é para ter resultado logo. Inclusive, quando eu fui a primeira vez com você, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu via ver se realmente ia funcionar. E a gente tem que fazer esse teste. Porque quando todo mundo tem que ter, como você tem amigos de confiança, você também tem que ter profissionais de confiança. Por exemplo, na minha parte tecnológica, às vezes que eu não estive apto a atender meus clientes arrumando o computador deles, eles levaram para outro técnico, eles se decepcionaram. Então é a mesma coisa. Tem que ter seu médico de confiança, tem que ter seu personal. O que você estiver sentindo tem que ter o seu especialista, né? Então, qual o endereço da clínica que as pessoas podem ir até lá? Ou simplesmente manda um Instagram ou manda um WhatsApp, não sei como é que você pode... O endereço fica no bairro rural, não é zona rural, é no bairro rural, próximo da avenida. Fica próximo da Caixa Econômica. E Rua Luiz Gonzaga da Cunha, 487. O número da clínica são 39530288. Quem quiser marcar, eu atendo de segunda até sábado, meio-dia. Segunda a sexta é de 9 da manhã a meio-dia e de 2 da tarde até 6. Então eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite maravilhoso de estar aqui dividindo esse conhecimento. Foi muito esclarecedor para mim, para minha equipe. Espero que as pessoas que estão assistindo também tenham gostado, interagiram bastante. E quero apresentar esse projeto novamente, né? Bate-Papo Connect. Toda sexta-feira nós vamos estar aqui ao vivo. Vai ter outros dias também com outras pessoas. Fiquem ligados no nosso canal. Compartilha com as pessoas que vocês amam, porque sempre vamos estar transmitindo aqui informações de responsabilidade. Quero agradecer de coração, doutor, você ter vindo. Aqui o espaço está aberto, sempre que você quiser se posicionar, se quiser falar mais sobre o seu trabalho, se você quiser trazer outros profissionais para estar nesse bate-papo legal aqui, o espaço está aberto. E você pode mandar um recado aí para as pessoas, o que você tiver no seu coração. Fica à vontade aí, suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao convite, né? Isso é muito bom, pelo aquele ponto que eu coloquei, que geralmente um vídeo, um conteúdo de brincadeira, é legal, um conteúdo para relaxar, a gente assiste, muitas pessoas assistem, mas assistam conteúdo programas com conteúdo. Esse aqui, essa ideia desse podcast é fantástica, porque isso aqui deveria acontecer com mais vezes, porque se 1000 pessoas assistiram, mas uma teve a clareza do que está acontecendo agora com ela, e elas têm um direcionamento. Lembra que eu falei que mês passado uma cliente minha, fora os outros, gastou R$6.000 para descobrir o quê? Que não tinha nada. Só que dava uma criança perceber que os joelhos dela estavam todos alinhados. E isso é ridículo, né? Esse conteúdo acontecendo mais vezes, as pessoas assistindo, elas vão ter caminhos, direção do problema dela. E isso aí é esclarecedor, isso é maravilhoso. Porque viver à toa, sendo jogado para um lado para o outro, sem ter um profissional de confiança, sem ter um direcionamento realmente do que está acontecendo, isso é muito ruim. E eu agradeço demais a oportunidade. Ficou show de bola todo o estúdio. E quando eu for convidado novamente,
Virei sim, com certeza. Fico feliz. A nossa vontade era passar aqui a noite toda falando, porque conteúdo e perguntas é o que não falta, mas nós temos que encerrar. Então, pessoal, meu muito obrigado a todos. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, vai ficar gravado por um tempo. Segue nosso amigo Jefferson nas redes sociais, ele sempre está colocando conteúdo importante, mostrando a importância de cuidar do corpo. Lembre-se, tudo na Terra está em movimento. A Terra está girando mais de 1.600 km por hora. Nós não percebemos, mas você está na hora de perceber que você está parado. Então, entre em movimento, evite problemas, consulte um especialista, veja como é que seu corpo está e, sem dúvida, o seu eu do futuro, daqui a 10 anos, 5 anos, vai agradecer. Cuide-se. Toda quarta-feira temos live pelo Instagram. Acompanha lá, Luiz Henrique SR. Assiste nosso conteúdo. Temos treinamentos. No final desse mês, dia 31, dia 1º e dia 2 de junho, nós temos um treinamento de mudança de mentalidade, de vendas, marketing, trabalha como vender na internet. Enfim, você vai crescer como pessoa, como profissional e ainda em tecnologia em 3 dias comigo e minha equipe. Manda uma mensagem lá no direct e nós vamos te ajudar. Também trabalhamos com tecnologia, cursos de informática e nós estamos sempre aptos a transmitir conteúdo. Então segue nosso Instagram, tem aula toda quarta e todo dia eu estou postando um vídeo, uma pílula para você aprender algo novo e se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor e também um empresário melhor. Então segue nossas redes sociais. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, né?